Ótimo, muito obrigado. Refletindo um pouco o que a Giovana acabou de falar, eu acho que muitas vezes a gente tem uma tendência de imaginar que a gente está em atraso, a gente precisa acompanhar, a gente está. Mas neste caso de avaliação responsável, não é o caso. Isso é um projeto que eu estou muito empolgado, porque a gente tem uma oportunidade de realmente criar uns conhecimentos que seriam transferíveis e interessantes para o resto do mundo. Mas exatamente como que a Giovana estava falando, é que, obviamente, as iniciativas globais são agnósticos em termos geográficos, né? Então sempre precisa ter algum tipo de tradução, de certa forma, para o nosso contexto local. É isso que eu vou falar rapidamente, que isso foi fruto de uma iniciativa que fizemos, a gente, Biométricos com Dora, junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa. Foi um ciclo de conversas, um ciclo de workshops que a gente produziu um white paper, que a Giovana já compartilhou aqui no chat. É um documento relativamente curto, então eu recomendo para vocês darem uma olhada também. A ideia foi que trouxemos participantes da USP, da Unicamp, da Unesp e da Unifesp, junto com o pessoal da FAPESP, CNPq, CAPES, a Rede Brasileira de Reprodutibilidade. A gente produziu basicamente uma panorama dos desafios que o Brasil especificamente está enfrentando. É isso que eu vou apresentar, não os casos específicos, mas os desafios de forma mais geral, que é. Isso é um sumário breve das principais conclusões, e também eu vou falar um pouquinho sobre como que isso deveria influenciar o jeito que vocês abordam este edital, é o que a gente realmente queria que a gente constrói juntos nessa semana, para ser uma coisa que poderia ter um impacto não só no Brasil para avaliação responsável, mas potencialmente de forma um pouco mais ampla também. Então, começando, como que eu falei, isso foi uma iniciativa conjunta, uma pequena participação da Métricas, mas também de várias outras pessoas, que a gente conseguiu identificar um desafio unificado entre as universidades principais intensivas em pesquisa e também as agências de fomento, que realmente tem uma série de desafios que todo mundo está enfrentando, não necessariamente tem uma solução muito óbvia, mas isso é uma coisa que vamos olhar essa semana. Então, o primeiro desafio é uma resistência cultural à mudança. Isso é uma coisa que todo mundo já percebe dentro das nossas instituições. É um efeito quase sobre governança, mas também um pouco psicológico que a gente gosta de depender no conhecido, no que veio antes. Então, tem uma resistência ou uma inércia institucional que vem de cima para baixo, que a gente descobriu, né? Isso foi um tema recorrente. Uma das coisas que é um grande problema é que não importa se muda alguma coisa dentro dos editais, isso já é um avanço, isso é um positivo. Porém, tende a ser uma capacitação dos comitês de professor, eles tendem a recriar o jeito que tudo foi feito antes. Então, você pode jogar ou você pode jogar um sistema antigo baseado em quantitativo fora, mas se não dar uma coisa, uma capacidade para os comitês de construir uma coisa mais qualitativa, eles vão tender a recorrer ao que foi feito antes. Isso está um pouco em tensão com a gente vê que pós-graduandos hoje em dia estão começando tem uma certa inquietação, porque isso, ao jeito, essa avaliação mais qualitativa em outros países já está sendo implementado. Então, a gente está vendo um sistema que está em certa tensão entre gerações. Isso é uma coisa, é um desafio que a gente tem que pensar, é isso também com quem a gente vai trabalhar para efetuar essa mudança. Não é necessariamente muito, obviamente, a gente vai direto para o mais senior, talvez é uma coisa que a gente pense em engajar pessoas que são participantes no edital, e não necessariamente quem está julgando. É uma coisa para vocês considerarem nos próximos dias, ao longo das suas conversas. Então, a gente olhou um pouquinho para as raízes dessa resistência. O primeiro é o receio do desconhecido, que eu já falei um pouquinho. O segundo são lacunas de conhecimento. Isso é um problema recorrente que a gente percebe como a comunidade de avaliação responsável, que sabemos muito bem de o que estamos falando. A Giovana apresentou muito bem o que é o Dora. Isso é uma sala que todo mundo sabe mais ou menos de o que a gente está falando. Porém, alguém que já todos nós, quando você volta para o seu departamento, ou quando eu já fiz a apresentação em público sobre avaliação responsável, você pergunta para uma sala de 100 pessoas quem sabe o que é o DORA, mesmo em universidade que é signatário,
é garantido você não vê uma porcentagem tão alta. É uma coisa que é uma falta de conhecimento que gera essa, que complica a velocidade dessas transições. É, finalmente, são as preocupações com a objetividade. Tem uma visão ainda no Brasil que coisa qualitativa é uma coisa mais subjetiva do que uma coisa quantitativa que você pode absolutamente bancar que tá, é, que representa algum tipo de realidade concreta. Sabemos que isso não é verdade, mas isso é uma opinião que continua até hoje. O próximo são vários obstáculos sistêmicos e regulatórios, que o grande exemplo é o fato que a gente tem que relatar quase todas as nossas decisões ao TCU ainda hoje, que frequentemente essas tensões acabam complicando ou atrasando mudanças para uma coisa mais responsável dentro da universidade, quando ainda tem que dialogar com sistemas mais formais e mais tradicionais por fora. Aí isso acaba gerando tensões, pressões para mudanças não acontecem. Então, outra coisa para considerar é essas barreiras estruturais, tem inércia regulatória, que muitas vezes demora mais para a regulamentação externa, como eu falei, entra em reforma, do que a universidade que quer fazer uma coisa diferente. Os riscos jurídicos que a gente identificou, para mim, isso é uma coisa relativamente específica ao Brasil, que realmente é uma judicialização de muitas das nossas decisões de progressão de carreira, principalmente, uma coisa que não necessariamente acontece tanto em outros países. É isso deixa muito mais receio para implementar uma avaliação que considera mais resultados de fora de publicações, porque acaba sendo uma coisa que, se é um candidato não bem-sucedido, corre para o judiciário, que não é necessariamente cientista, e a universidade vai se sentir mais exposta. Também tem os problemas de pressão externa, que eu já falei. É por último, eu acho que isso tange muito também em termos de ciência aberta, que é fundamental nas transições que a gente está falando, que existem certos limites tecnológicos dentro dos nossos sistemas, precisam ser atualizados. Por exemplo, o sistema do Lattes, que não é tão flexível em termos de o que você pode gravar como um produto, e também muitos dos nossos repositórios institucionais. Por exemplo, não tem apoio a coisas como o número DOI. Isso reduz bastante a visibilidade de certos tipos de produção e acaba elevando a visibilidade de outros. Aí isso acaba gerando uma pressão para enfocar em artigos publicados em revistas revisadas por pares e não em outras coisas. Então, isso é uma outra dimensão que vamos ter que considerar nessa transição que a Giovanna está descrevendo. O principal, o mais importante que a gente realmente tem que enfocar foi exatamente essa falta de capacitação, é a falta de conhecimento, que é uma coisa que quando a gente tem nos editais que vamos analisar amanhã, que vai ser amanhã que a gente vai dar uma olhada, que você vai ver em muitas casas, para a USP, a aderência ao DORA aparece em todos os editais. Isso é muito positivo, isso é importante. Porém, muitas vezes não vai longe demais e só fala que não necessariamente vai ser priorizado a contagem de artigos acima de todas as outras coisas, mas não fornece exatamente aquela esqueleto de treinamento, capacitação, explicação de o que isso significa. Então, para mim, isso vai ser fundamental numa transição de a situação que a gente está agora, que tem um interesse em avaliação responsável, é uma situação em que a gente realmente consegue exercitar, porque não é uma coisa que vai existir só no papel, é uma coisa que vai ser na prática. Então, muito do que a gente vai estar considerando essa semana é como, primeiro, descrever e delinear um pouquinho de como que vai ser essa prática, mas também, mais importante ainda, é de como mensurar que a gente está realmente fazendo isso, porque isso é um dos grandes desafios. Eu acho que a gente tem também é a escassez de indicadores que mostram o nosso progresso ao longo dessa jornada. Porque senão a gente pode acabar com um checklist. Ok, o Dora foi mencionado no edital, o Dora foi mencionado numa coisa, mas sem evidência concreta que realmente foi seguido. Isso é muito que a gente quer de vocês essa semana. Well, de vocês, da gente. Isso é a minha esperança. Então, a gente tem alguns exemplos dos desafios que foram levantados pelos participantes no white paper,
que, como que eu falei, a experiência na Unicamp, que acabaram recorrendo para métricas tradicionais como o índice H, a contagem de citações, por falta de capacitação. Apesar de existir perfeitamente no papel, a prática era diferente. Mas temos, por outro lado, é um sistema o Programa de Biologia de Sistemas, do ECB, demonstrou que tinha muito sucesso trabalhando com jovens pesquisadores que tenham mais interesse em uma avaliação mais ampla, né? Então, talvez isso vai dar umas pistas. E também tinha uma tentativa inicial da CAPES, que está com um progresso relativamente incerto ainda, mas, de novo, que mostrou que pessoas, quando deixados sem capacitação, você pode mudar o sistema, mas eles tendem a recorrer para exatamente o que eles faziam antes, porque eles não sabem exatamente o que deveria ser o próximo passo. É por isso eu acho que iniciativas como o curso do Dora vai ser fundamental, é muito importante. É uma coisa, né, um pouco menor, talvez, do que o curso inteiro do Métricas, porque uma coisa de um ano inteiro, todos vocês se dedicaram muito tempo, é muito esforço a acompanhar a gente até aqui. Isso não vai ser minimamente factível para a população inteira científica do Brasil. Então, eu acho que realmente tem essa necessidade de fazer uma coisa um pouco mais reduzida. Mas que é exatamente isso, eu acho que isso vai em termos de capacitação, isso que a gente deveria estar olhando, se preocupando quando a gente está pensando nessas análises. Que é, por final, então, a conclusão, primeiro a gente precisa, como eu falei, evidências de progresso. Como que a gente vai saber a completude de implementação de avaliação responsável no edital ou no processo? Essa semana a gente vai olhar só nos editais, porque isso, eu espero, vai gerar muitos resultados interessantes que a gente pode comparar e discutir lá no final. Mas isso, obviamente, se aplica a qualquer ramo de avaliação responsável. Que, de novo, ao segundo, a criação de escritórios de dados, muitos de vocês que já estão trabalhando nesses escritórios, estão exercendo, isso é uma evidência muito forte que o Brasil realmente está avançando nesses quesitos. Isso não é uma coisa, quando eu descrevi todo esse cenário, que o pouco conhecimento, pouco capacitação, realmente tinha uns avanços muito tangíveis e muito concretos, já foram conquistados. Então a gente precisa ter uma ideia exatamente de onde a gente estará hoje, mas para qualquer distância a gente ainda tem para correr, porque por final as tensões provavelmente, certamente vão durar. Essa são a gente está falando sobre resistências culturais. A gente sabe uma cultura não se muda de um dia para o outro, então a gente tem que ter uma ideia que a avaliação responsável não é o momento que a gente vai chegar só fazendo propostas de políticas públicas, mas de como essas políticas públicas podem alimentar a mudança cultural ao longo dos próximos anos. Então, por final, o último slide é exatamente sobre o guia que a Giovana acabou de apresentar. É isso, eu sugiro, seria uma parte fundamental a qualquer transição, é exatamente de pensar em como que a gente vai levar essas experiências internacionais ao nosso contexto, especificamente brasileiro. E também a gente descobriu, Giovana e eu, quando eu ajudei com a tradução do guia, é muito difícil passar essas traduções automáticas do IA quando você está conversando sobre avaliação responsável, porque tende a ser um vocabulário muito específico que acaba sendo mudado bastante quando se depende no automático. Então, eu sugeriria para vocês, com o curso, alguém que fizer, provavelmente ele seguir em inglês por enquanto, até a tradução tiver feito de forma perfeita, porque realmente muda bastante coisa. Mas era isso na maioria, então qualquer pergunta, comentário, é muito bem-vindo.